Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui, pela graça de Deus, para mais um encontro com a Sua palavra em família. Em família, porque em Cristo Jesus somos todos irmãos, uma única família, família de Deus, e um dia estaremos juntos, se Deus quiser, no seu reino de glória eternamente e vivendo ali uma vida na presença do Senhor, uma vida de gozo, de alegria, adorando ao Senhor, e vai ser muito bom estar com vocês lá. Aliás, é por isso que eu me empenho aqui semanalmente para compartilhar com vocês essa santa palavra, a palavra da verdade, o Evangelho da graça de Deus, as Sagradas Escrituras. Então veja que a palavra de Deus, que é um livro, todos conhecem por Bíblia, ela não é um simples livro, mas é Deus que fala conosco através dela. Porque ela não foi, como nenhuma das profecias, produzida por vontade humana, mas inspirada pelo Espírito Santo. Amados, hoje o tema que eu quero compartilhar com vocês é um coração que serve e um coração que não serve a Deus. Eu fiquei pensando um pouquinho nesse título, né? E eu estava bastante propenso a dizer um coração que serve e um coração que não serve para Deus. No final das contas, um coração que não serve a Deus não serve para Deus. Porque Deus é soberano, é o Criador, Ele ama a todos, ama o pecador, porque somos pecadores. E Ele não faz distinção de pessoas. Mas Ele não pode e, ao mesmo tempo, não quer salvar a todos. Amados, eu não sei explicar isto. A única coisa que eu sei é que nós temos um Deus que é justo. Né? Ele não quer salvar a todos porque ele poderia salvar a todos. Deus tem poder para transformar, para fazer o impossível acontecer, para transformar o coração das pessoas. Mas Deus nos deu ao mesmo tempo um livre arbítrio. E ele consegue, de uma maneira perfeita, conciliar essas duas coisas. O livre-arbítrio que ele deu ao ser humano e a sua soberania sobre a humanidade. Um dia talvez ele nos explique melhor isto, mas não importa, eu apenas confio em Deus. E sei que ele nos ama, porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado, para que todos que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E no momento em que nós cremos em Cristo Jesus e fazemos dele o Senhor da nossa vida, nós passamos a deixá-lo reinar através de nós. Por isso, aquilo que era impossível para nós, que era obedecer a Deus, a sua lei de amor, porque toda a lei de Deus se resume em amor, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Muito embora Jesus tenha deixado um novo mandamento em lugar deste, mas esse é bem desafiador. Amar o próximo como eu vos amei. E como Jesus nos amou, se entregando por nós, quando ainda éramos pecadores, morrendo e pagando pelos nossos pecados com o seu próprio sangue. Ele não nos comprou do mundo, da escravidão, do pecado, com dinheiro, com prata, ouro ou qualquer coisa corruptível. Coisas corruptíveis são coisas do mundo visível. Tudo que existe nesse mundo, ou seja, tudo o que Deus criou. Tudo isso se desfaz com o tempo, mas Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Ele deu a vida em nosso lugar e depois a restituiu, ressuscitou, glória a Deus, e nos justificou por isso. E nos concede então agora a vida eterna. Mas cabe a nós aceitarmos esta graça oferecida.
Como poderíamos, não é, meus amados, negar tão amável, tão tremenda misericórdia e oferta? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Amados, então, um coração que serve e um coração que não serve a Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. O nosso texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, mas eu vou dar uma pincelada aqui, lembrando os irmãos que Jesus, antes de ascender aos céus, deu uma ordem aos seus apóstolos e discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Isso Mateus diz, né? O evangelista João Marcos diz, vão e preguem a todas as nações, né? Mas lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias. Vocês não irão sozinhos. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra maravilhosa, promessa de Jesus Cristo. E Ele nos enviou o Espírito Santo para realmente estar conosco nessa difícil tarefa de pregar o Evangelho da graça de Deus. Se o próprio Deus, estando aqui, oferecendo essa boa notícia, o povo rejeitou, imagina nós, que não somos Ele, que não fazemos os sinais que Ele fazia na presença de todos. Mas Ele está conosco. E pela unção do Espírito Santo, Deus agirá através de nós, que somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. E aonde nós vamos, vai também Cristo conosco. Todo lugar que nós vamos, nós levamos o nosso corpo. Aonde Cristo está, Ele leva também o seu corpo, que somos nós. Membros deste corpo, cada um com o seu dom, seu talento, seus recursos que Deus deu, para que nós pudéssemos servir e edificarmos mutuamente. A obra do Senhor é feita através de nós. O mundo conhece hoje a Deus através do seu corpo, que somos nós. Por isso, nós precisamos não apenas pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Porque as pessoas vão se interessar também por nosso testemunho de vida, por nossas palavras, por nossas atitudes. Eu não posso ensinar uma coisa e viver outra. A autoridade vem de viver aquilo que eu ensino. Então, nós dependemos da graça de Deus para que isso aconteça, do Espírito Santo. E então, Jesus lá vai, em Atos capítulo 1, verso 8, vai nos dar a promessa. Ele diz lá que do céu nós receberíamos poder para testemunhar Jesus Cristo. Na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, em casa, na vizinhança, no bairro, na cidade e aonde Deus nos enviar. E como Deus deu essa ordem, os discípulos ficaram, 120 permaneceram ali, em Jerusalém e em Pentecostes, então o Espírito Santo foi dado a eles. Mas lembrando aqui, amados, que, como o nosso tema é um coração, me chamou a atenção, no final do capítulo 1 de Atos, o apóstolo Pedro, ele vai fazer um comentário assim: portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, lembrando que Bar significa filho de, então esse era filho de Bás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram:
Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas, o Iscariotes, se desviou, indo para o seu próprio lugar, o inferno. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, voltaram a ser 12 apóstolos. Amados, então pensando nesse texto, hoje não existe mais apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, segundo a Bíblia, então eu vou falar de duas coisas, né? A palavra apóstolo significa enviado. Se nós somos enviados por Deus, somos todos apóstolos. Mas no sentido bíblico, aqueles apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos eles foram testemunhas oculares de Jesus, desde o batismo até o martírio, morte e ressurreição e ascensão aos céus. Então, eles foram, neste sentido, os últimos apóstolos. Amém? Então, Matias se juntou aí ao grupo dos 12 e voltou, portanto, a ser 12, né? Então o Espírito Santo vem, Paulo prega, 3.000 pessoas são batizadas porque aceitam Jesus Cristo, né? E Pedro e João curam ali um coxo, eles são presos, eles pregam, né? Pregam e mais pessoas são convertidas. E assim vai caminhando a igreja, amados. Né? Com a graça de Deus, Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Depois houve uma grande perseguição aos apóstolos, né? E essa perseguição fez com que eles fossem presos, açoitados. E eles diziam lá no final do capítulo 5 de Atos, né, a partir do versículo 1, que depois que eles foram açoitados, presos, aí foram libertos, diz assim, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não paravam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Eles foram açoitados e pediram para que eles parassem de pregar no nome de Jesus. Mas eles não paravam, eles não cessavam. Esse é um coração que, como disse ali o apóstolo Pedro, né, no versículo 29 do capítulo 5, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E não importa a perseguição que venha, não importa o quanto eu sou rejeitado, não importa o quanto me xinguem, me difamem, o que importa é que eu obedeço a Deus e prego a sua palavra. E cada vez que há uma injustiça contra mim, por causa do trabalho, da obra que eu realizo para Deus, eu me alegro e me exulto, porque grande é o meu galardão nos céus. Jesus disse isso lá no seu primeiro sermão, o Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Então, vale até a pena nós lermos rapidamente ali esses versículos, né? Que está a partir do verso 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Todos que sempre levaram a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Nova Aliança, da qual nós fazemos parte, sempre foram perseguidos. Por quê, amados? Porque o mundo rejeita a Deus. O mundo não quer viver nos caminhos de Deus. E cada vez que alguém vem em nome de Deus, repreendendo o mal, repreendendo o pecado, o mundo se ira contra essas pessoas. Mas se isso acontecer com você, por pregar o Evangelho e por seguir o Evangelho, por viver nos caminhos de Deus, por obedecer a sua palavra, então se alegre, não fique triste. Se alegre,
porque é grande a sua recompensa nos céus. Amados, então a gente vai continuando avançando. Nós vamos ver aqui que em determinado momento os apóstolos resolvem fazer ali alguns diáconos. E por que isso, né? Por que eles fazem isso? Porque houve ali uma discussão, né? Está no capítulo 6, a partir do versículo 1. Então vamos ler aqui rápido para entender. Naqueles dias, né? Então quando começou a perseguição e tal, então naqueles mesmos dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, ou seja, dos cristãos que vieram da cultura grega contra os cristãos que vieram da cultura hebraica, dos judeus. Porque as viúvas deles, dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, eles estavam fazendo ali uma distinção, coisa que Deus não quer que aconteça. Estava diferenciando, para os nossos nós vamos dar uma porção maior, para os de fora nós vamos dar uma porção menor. Vamos fingir que eles nem existem, né? Mais ou menos isso. Então os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que os apóstolos estavam dizendo? Não é certo que nós apóstolos paremos de pregar a palavra para cuidar dessas coisas, da distribuição, do alimento, da renda, para suprir a necessidade de todos. Verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Olha só, amados, qual que foi o conselho dos apóstolos? Escolham 7. Vocês vão decidir quem são. Mas como eles devem ser? Tem que ter boa reputação. Boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí no verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vamos nos consagrar, vamos nos separar para a pregação do Evangelho e para a oração. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párpenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito é um novo convertido, tá? Apresentamos estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Veja como até os sacerdotes iam se rendendo a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo não é uma religião, amados. Religião é coisa do ser humano. O ser humano que tenta, de alguma forma, fazer algo para se ligar a Deus. Mas estamos desligados pelo pecado. Por isso Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. A obra que era impossível a nós passa então a ser obra de Deus para conosco. Por isso que Tiago vai dizer lá que a religião pura e verdadeira é fazer misericórdia, é atender as viúvas e os órfãos em suas necessidades e se manter incontaminado no mundo. Ou seja, se manter na palavra de Deus e não se contaminar pelas crenças, fábulas, histórias e rituais humanos que não podem salvar, não têm poder nenhum. Você pode andar 300 quilômetros de joelho, isso não vai fazer com que Deus seja favorável e te salve. Isso não pode salvar. A obra foi feita na cruz de Jesus Cristo. Se nós fizermos alguma coisa, nós anulamos a cruz.
e morremos nos nossos pecados. É o que a palavra de Deus diz. Então, essas escolhas foram feitas. Então, pensando nos dois primeiros nomes, Estevão fez grandes coisas aqui no capítulo 7. E aí, então, 6 e 7, final do 6 e o 7. Aí ele é apedrejado no final e Paulo consentia na sua morte. Isso já é o primeiro verso do capítulo 8, né? Mas aqui no capítulo 8 nós vamos falar de Filipe, que é o segundo nome. Filipe, que também era cheio do Espírito Santo, tinha boa reputação e cheio de sabedoria. E Deus usava-o, né? Porque para eu me encher do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de mim. Eu preciso abandonar os meus erros, os meus pecados. Eu preciso mudar a minha forma de ser. Eu preciso deixar a forma deste mundo e me deixar transformar pela renovação da minha mente, para que eu conheça e experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Então vamos ler agora o capítulo 8 de Atos, que começa assim: depois que Estevão foi apedrejado, fala no versículo 1, e Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo era o nome romano do apóstolo Paulo, que na Bíblia é usado antes da sua conversão. Depois passa a usar o seu nome hebraico, né, Paulo. Continuando. Naquele dia teve início uma grande perseguição. Então, no dia do apedrejamento de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja de Jesus Cristo, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Amados, o apóstolo Paulo fazia isso. Ele é um perseguidor, né? Mas o que é interessante é que nós vamos perceber ao longo das cartas e em Atos que Paulo fazia isso por ignorância. Ele fazia isso por zelo. Então o coração dele era sincero diante de Deus. Ele achava que deveria fazer isso para glorificar a Deus, porque ele não tinha entendido as Escrituras. Mas no capítulo 9, as escamas cairão dos seus olhos. Paulo tem um encontro com Jesus, né? E aí então o Ananias, né, que é um cristão que morava lá em Damasco, vai orar por ele, vai batizá-lo, as escamas cairão, ele vai enxergar de novo e vai entender as Escrituras e começará então um caminho inverso. Ele vai começar a pregar a Jesus Cristo e até confundir os judeus que o viam como um perseguidor e agora como o maior pregador e defensor da fé cristã. Amados, continuando aqui, né? Uma coisa interessante nesses primeiros versículos, de 1 a 3, é que Jesus havia dado a ordem: vão, né? Vão em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas eles não saíam de Jerusalém. Então, às vezes, Deus promove ali uma perseguição, uma aflição para nos tirar dessa zona de conforto. Sai desse grupo, sai desse meio, vai para o mundo. Eu te chamei para levar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para salvar as pessoas. Não se preocupe só em salvar os seus. Olha quantas pessoas lá fora estão morrendo sem Cristo e sendo condenadas eternamente. Então era isso. Então essa perseguição fez com que os discípulos se espalhassem. Verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que coisa maravilhosa, é a obra de Deus. A gente às vezes não entende o que acontece conosco,
mas muitas vezes é o mal aparente que nos leva à presença de Deus, que nos leva a servir a Deus e a fazer aquilo para o qual Ele nos chamou. Deus não nos salvou para ficar aqui parados, esperando a morte chegar e ir para o reino dele. Ele nos chamou para dar frutos, e frutos em abundância. Se a gente não faz isso, a gente não aceitou ainda a obra de Cristo. Porque o reino de Deus é serviço. Ele mesmo veio e disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por muitos, em favor de muitos. Continuando aqui, amados, verso 5, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então veja que o poder de Deus, o Espírito Santo, que habitava em Filipe, fazia esses sinais através deste homem, deste diácono de Deus ali no começo da igreja, né? Atos dos Apóstolos conta o início da igreja. E essa história não acabou, continua sendo escrita por nós. Verso 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Amados, veja que eu já fui assim, talvez você também já tenha sido. Nós nos impressionamos com algumas coisas, seja por uma boa eloquência ao falar, seja por um conhecimento humano, uma inteligência, uma filosofia, né? Quantos filósofos são seguidos por milhares de pessoas, né? Pessoas que fazem alguma coisa extraordinária aos olhos humanos, são reverenciados. E eu vou até dizer que pessoas que fazem idiotices são seguidos nos TikToks, no Instagram, com milhões de seguidores. As pessoas acham isso bacana, engraçado e querem repetir o modelo. Né? Por quê? Porque estão vislumbradas nas riquezas, na fama e em tantas coisas, amados, que não levam a nada de útil, pensando em reino eterno. As pessoas podem até ter aqui uma vida tranquila, gostosa, de prazeres, etc., mas isso dura tão pouco tempo, perto de uma eternidade. Mas quando a morte chegar, né, a porta se fechar, não haverá mais tempo de refletir e de pensar no que realmente vale a pena nessa vida. Mas enfim, as pessoas davam atenção para esse mágico chamado Simão. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Amados, o que esses versos 12 e 13 me mostram é que a gente não deve parar de evangelizar e anunciar a Cristo, porque em algum momento as nossas palavras, pela ação do Espírito Santo em quem ouve, será dado crédito. Então as pessoas vão dar crédito àquilo que a gente está anunciando. Eu estou anunciando para pessoas aqui, muitos que talvez eu nem conheça. E talvez elas estejam acompanhando e ainda não deram crédito.
e continuam encantadas pelas coisas do mundo e não pelas coisas do reino de Deus. Mas em algum momento, Deus usará essas palavras. Eu sou apenas um instrumento de leitura para que Deus haja no coração dessas pessoas. E aí então elas verão, darão crédito, aceitarão Jesus como Senhor, serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vão seguir a Cristo Jesus e terão aí a vida eterna de gozo na presença do Senhor. Continuando o verso 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Sabe o que é receber a palavra? É aceitar a palavra. Porque eu posso ouvir e não recebê-la. Mas eles receberam a palavra de Deus. Aí então enviaram-lhes Pedro e João. Então quando eles souberam, olha, o pessoal de Samaria recebeu a palavra de Deus. Então Pedro e João vão até lá. Vão até lá. E eles foram para lá. Chegando ali, verso 15, chegando ali oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham aceitado a palavra, mas o Espírito Santo ainda não havia descido, aberto os olhos, o coração, dado entendimento, lembrado das palavras. É aquela conversão genuína de mudança de caminho. Eu abandono tudo que ficou para trás e sigo a Cristo. Verso 17. Então continuando aqui, verso 18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, amados, aquele mágico Simão abraçou a fé, entendeu, seguiu, mas ele seguiu Filipe, extasiado, vendo o quê? Os sinais. E aí, quando ele viu que João e Pedro impuseram as mãos e o Espírito Santo foi dado àquelas pessoas, ele se ensoberbeceu, se encheu o coração de orgulho e ofereceu dinheiro para ter o dom de Deus. Oh, amados, comprar o dom de Deus com coisas corruptíveis, prata, ouro, dinheiro. Um coração que não serve para Deus. Verso 29, mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O seu coração não é reto diante de Deus e por isso você não tem parte neste ministério. Foi o que os apóstolos disseram. Amados, um coração para servir ao Senhor precisa ser reto, precisa ser íntegro diante de Deus. Um coração que teme ao Senhor, que ama, que respeita e que obedece, e que busca a sua palavra, e que obedece a sua palavra. Amados, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, vamos lá. Provérbios 4, 23. Diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, as fontes da vida procedem do nosso coração. Então, de tudo que nós precisamos nos preocupar, cuidar, é dele, é desse coração. Por quê? Porque Deus busca para ser seu aquele que tem um coração reto diante dele.
Senão, não pode servi-lo. Eu preciso servir a Deus com humildade, reconhecendo que eu devo diminuir e Ele crescer, reconhecendo que eu não posso fazer nada por mim, se Deus não fizer, reconhecendo que é Ele que age através de mim, é Ele que escolhe os que serão salvos. Por mais que eu deseje que todos sejam salvos, é Deus quem escolhe por sua soberania. Por quê? Porque só Ele consegue esquadrinhar o coração. Ele sonda corações e mentes. Ele prova os pensamentos. Só Ele conhece a motivação, a intenção do coração do ser humano. Nós não conhecemos, nem podemos fazer isso. Olha o que está lá em Mateus, no capítulo 15. Jesus falando. Mateus 15, versículos 19 e 20. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amados, Jesus estava falando aqui da tradição dos anciãos, que estava falando aí que precisava limpar o copo. Jesus estava falando, olha, vocês se preocupam em limpar o interior do copo, aliás, o exterior do copo, mas por dentro está imundo, né? Então Jesus está falando aqui, fala sobre essas questões, porque é do coração que nasce. Tudo que é mal nasce dentro do coração, por isso eu tenho que guardar o meu coração de todo esse mal. Eu preciso deixar que Deus me transforme. Para isso eu preciso limpar toda essa sujeira acumulada, né, ao longo do tempo. Amados, para não ficar muito distante, vamos seguindo aqui, né? Para finalizar, verso 24, né? Verso 23 foi: pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Aliás, perdão, amados, nós paramos aqui no verso 21, né? Que o apóstolo Paulo dizia que o coração dele não era reto diante de Deus. Verso 22, então. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, por essa intenção do seu coração. Amados, se nós, e isso já aconteceu comigo também, se nós reconhecemos que fizemos alguma coisa por orgulho, vanglória, por vaidade, por querer aparecer mais do que a Deus, por querer ser visto pelas pessoas, aprovado pelas pessoas e não aprovado por Deus, aprovado pela família e não aprovado por Deus. Então, ore, arrependa-se e ore ao Senhor, quem sabe Ele vai te perdoar se da intenção má do teu coração. Pois vejo, verso 23, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, então Simão mágico respondeu: peço que vocês orem ao Senhor por mim. Veja que ele nem se viu digno de orar a Deus por ele mesmo. Então ele pediu para que os apóstolos fizessem isso. Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Verso 25, eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amados, então veja que diante daquilo que Simão falou, eles não deram uma resposta direta, mas eles deram o testemunho deles. Eles contaram como foi a vida deles. E essa vida está descrita em parte nos evangelhos. Por isso que é importante nós amarmos a palavra, lermos para compreender toda essa obra, toda essa história
que Deus deixou aqui escrita para nosso favor, para nos ajudar a compreender o caminho, o caráter de Deus, o que Ele espera de nós, o nosso destino, né? E aí então eles deram esse testemunho, eles pregaram a palavra, como eu estou fazendo aqui neste momento para vocês. E eles voltaram então evangelizando muitas aldeias. Amados, essa era a igreja. Que muitas hoje, que se dizem igreja, se desviaram. Estão mais preocupadas em agradar o ser humano do que a Deus. E para atrair multidões por ganância, por orgulho, por desejo de fama, pregam só o que agrada o coração humano. E o que agrada o coração humano? Tudo que é mal, porque o ser humano deseja o mal. Essa é a verdade. O ser humano deseja a prostituição, deseja a corrupção, deseja caminhar nos seus próprios caminhos, cultuar a Deus do jeito deles, cada um do seu jeito. Então, deixa que eu faça isso. Né? O homossexualismo, eu amo o homossexual, mas eu odeio o pecado, assim como Deus odeia o pecado. E não sou eu que digo, amados, isso é a palavra de Deus. Eu não posso ir contra Deus. Entende? Eu amo no sentido de acolher, de conversar, de respeitar, né? De não fazer distinção. Então, é assim, e para mim não há diferença. O homossexual é tão pecador quanto o adúltero, é tão pecador quanto o mentiroso. Tudo é pecado. E todos nós pecamos. Então, nesse sentido, somos iguais. O fato é que nós nos esforçamos para obedecer, para agradar o nosso Pai, para andar nos seus caminhos. Mas se ouvindo, entendendo a verdade, eu decido continuar no meu pecado, me deixo enganar e procuro uma igreja que aceite o meu pecado, essa igreja vai junto com você, infelizmente, para o inferno. Essa é a palavra de quem mais falou de inferno foi Jesus Cristo. E essa é uma palavra que não agrada os ouvidos de ninguém, mas eu falo com muito amor. Por quê? Porque eu preciso pregar a verdade, aquilo que foi pregado pelos apóstolos, aquilo que Deus ensinou no Antigo Testamento, cumpriu nos evangelhos e ensinou através das cartas dos apóstolos. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela não se contradiz. Quem diz que ela é contraditória está mentindo ou não a conhece. Ela é maravilhosa e perfeita. E mostra o amor de Deus, e não que Deus é irado, que Deus é mau, como muitos falam, para enganar, para conduzir as pessoas à perdição. Eu prego a Cristo, eu não prego prosperidade, eu não prego cura, muito embora Deus possa dar prosperidade e possa curar. Mas não é isso que eu prego. Eu não quero atrair você por essas coisas. Eu quero atrair você por reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas, nos céus e na terra, que é soberano, e que estar com Ele é maravilhoso. Então eu amo a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode me dar. E me dá. Ele faz isso. Ele é generoso. Deus é maravilhoso. Mas você não pode ser atraído por isso. Por isso eu prego a Cristo crucificado, que é escândalo para alguns, que é loucura para outros, mas que é poder de Deus para a salvação minha e sua. Se você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador e fizer dele o seu Senhor no teu coração, o teu nome será escrito no livro da vida. E você terá uma eternidade na presença dele. Eu sei que tem muita coisa bacana no céu,
que nunca penetrou na nossa mente, no nosso coração. E é maravilhoso, mas eu não estou atraído por isso. Eu estou atraído por estar na presença do meu Senhor. Assim tem que ser o nosso coração. Amados, eu estou sempre à disposição de vocês. Quem tem meu WhatsApp pode mandar mensagens. Quem quiser mandar mensagens aqui pelo YouTube pode fazer isso. Eu tenho muito prazer sempre em trocar ideias, em apresentar o Evangelho, em discipular, em conduzir as pessoas para a presença, para o reino de Deus, ainda aqui na terra, porque o céu é só a continuação daquilo que foi feito aqui. O reino começa aqui. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha uma semana repleta de bênçãos. Na paz, no amor, na graça do Senhor Jesus. Amém.